Bom, vamos lá então, pessoal, dar continuidade às nossas oficinas. Essa é a nossa terceira aula, nossa terceira oficina sobre estamparia artesanal para tecidos para elaboração de figurinos. A oficina é pensando para estampar tecidos para figurino, mas se a gente pensar que tecido é tecido, a gente pode estampar várias coisas. Sei lá, pano de prato, camiseta, a gente pode estampar o que a gente quiser, não é mesmo? Bom, esse projeto, essa oficina, ela está sendo realizada com recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural de Minas Gerais 2020. Bom, dando continuidade à nossa oficina, o próximo passo agora vai ser a gravura, a estampa de a selga. Nossa, foi difícil achar essa selga, viu? Eu andei pra achar essa selga, quase que eu não consegui fazer essa oficina com a selga. Eu ia ter que pensar num outro material. Enfim, a gente vai precisar dessa parte aqui de trás da selga, que geralmente é essa parte mais dura que a gente não come. Então vocês podem cortar aqui, ó, e guardar isso aqui, lavar e consumir normalmente. A ideia é usar só essa parte mesmo, que a gente não precisa, geralmente acaba descartando, né? Nós vamos usar essa parte, essa aqui a gente pode guardar para consumo. Bom, ao contrário da outra oficina que foi pensando na estrutura da batata e a gente fez os próprios riscos na batata e foi cavando com a faca para criar o sugo e a gente ter o alto relevo e o baixo relevo para a tinta poder pegar na parte de cima e na hora de gravar ela parar. A selga, ela já vem com esses sugos, tá vendo? Já vai ter partes nela que não vão pegar tinta. E isso vai ajudar a gente a pensar nessa estrutura que a gente quer carimbar, que a gente quer estampar no tecido, né? Essa aqui, ó, tô vendo que as folhas estão mais soltinhas. A gente pode descartar essas aqui da lateral pra gente ter como que eu posso dizer? Ter um carimbo, vamos chamar de carimbo, mais firme para a gente poder aplicar a técnica, ok? Ó, acho que nós já temos ela num tamanho bom. Olha só como que fica legal aqui, essa parte dá até para apoiar, olha, e segurar. Mas mesmo assim, como o legume, né, no caso aqui uma hortaliça, vai soltando uma aguinha, se a gente coloca algo para segurar, é sempre mais prático para a gente usar e tirar, né? Bom, vou escolher o meu tecido aqui, então, para a gente começar essa oficina com a estampa com a selga. Eu escolhi primeiramente um tecido liso, que dá pra gente ter uma ideia melhor da silhueta dela, né? Da forma e da contraforma que a gente vai gravar. Olha, a lista de material da oficina de estamparia com a selga, essa terceira oficina, vai estar também na descrição desse vídeo. Então, basicamente é o mesmo material da batata doce que a gente fez na última aula. Mas vai ter o material também contendo e o objetivo de cada material que tiver listado lá, tá bom? Para poder facilitar para vocês. Eu gosto de fazer esse passo a passo e explicando o processo todinho, porque quando passa muito rápido, a primeira vez é sempre bom a gente assistir inteiro, porque aí depois dá pra
Se perdeu algum processo, adianta o vídeo um pouquinho e depois volta. A gente pode fazer o mesmo esquema da bandejinha de isopor pra gente colocar a tinta. Essas bandejinhas aí que a gente consegue em casa, que vem com alimento, né? A selga, ela tem uma coisa interessante, porque ela tem já essas texturas, né? À medida que a gente for usando, vocês vão reparar, vão perceber que vai mudando um pouco, porque ou ela dilata, ou ela acaba recebendo a tinta de uma outra forma, mas nada que a gente, aqui dá até para tirar mais uma que tá bem solta, mas nada que a gente não consiga aproveitar ao máximo, porque ela tem esse formato de uma flor. E uma coisa que é bem legal para a gente poder pensar nessa relação de utilizar coisas do nosso dia a dia mesmo, alimento, ou alguma sobra de algum material, é pensar na possibilidade daquilo. Quando você estiver cortando algum legume, pensando alguma coisa que você descarta da abóbora, tem muito legume, muita fruta que tem uma casca com muita textura. Você pode, por exemplo, pegar eu esqueci o nome, tipo o que eles chamam lá na minha terra de marolo. Mas aqui tem um outro nome, como que chama? Eu esqueci o nome de uma fruta. É uma fruta que ela tem um monte de gominho. A casca dela é cheia de gominho. Você pode usar já esse próprio gominho para poder ou passar ele no tecido, rodando ele, ou carimbando e dando textura só com essa estrutura dessa verdura. A gente pode dar continuidade depois com esse pensamento das gravuras com legumes. Só vocês seguirem aí o meu canal. Eu vou deixar também o meu Instagram, que eu sempre posto algum trabalho, alguma coisa que eu tô fazendo. Quem tiver interesse, é só me chamar lá. Bom, vamos lá. Vamos experimentar aqui a nossa selga. Mesmo esquema. Molha o pincel. Eu acho legal fazer com o pincel. Ah, é uma técnica de carimbo, sim. Mas não dá pra gente molhar aqui e depois ir pra lá. A quantidade de tinta que absorve é muito grande. Olha que lindo que já fica só a selga pintada, gente. Eu acho que já fica super linda. Vou arrumar aqui nessa mesa, porque ela tá um pouco atrapalhada. Tava um chuvão aqui. Eu tava com medo de começar a gravar o vídeo e atrapalhar, mas acabou de melhorar. Tudo que a gente conversou nas duas últimas aulas funcionam para essa, sabe? Essa coisa do apego, né, com a estampa ficar muito perfeita. A gente está trabalhando com técnicas artesanais, então algum imprevisto faz parte do processo. Posso passar mais tinta, tá vendo? Mas tá bem bonita já. Quem gostar, quem quiser depois preencher o que não pegou aqui, pode vir com um pincel trabalhando. Mas eu, como já falei com vocês, eu gosto. Essa primeira forma de gravar ajuda a gente ver onde a gente precisa apertar mais. Então, você pode ver que as laterais, elas precisam ser mais exploradas. Apertar mais, colocar mais pressão. Vamos lá. O pincel, ele ajuda a não perder muita tinta, então usa um pincel mais durinho para poder ser mais prático para
não perder tanta tinta. E o bom da selga é que, como ela tem várias camadas, igual vocês estão vendo aqui, eu fui tirando as camadas, a gente pode começar fazendo ela as flores grandes, como essa, e depois ir diminuindo. Despetalando ela mais, né, vamos dizer assim, e diminuir, ter uma flor menor. Eu vou fazer para vocês entenderem depois na prática melhor. Ó, igual eu falei na batata, como isso não for, como não é pensado para essa estrutura, é uma adaptação, a estrutura, quando a gente corta, ela não fica retinha. E a própria verdura, né, no caso da selga, assim como a batata, você precisa colocar, apertar e colocar uma força em pontos diferentes dela para ficar certinho. Olha como que pegou melhor essa. É que tem isso também, né? À medida que a gente vai passando a tinta, reparem para vocês verem, ela começa a absorver mais a tinta. A própria tinta, como ela tem uma película de plástico, ela começa já a criar uma estrutura de meio que deixando uma camada mais lisa para receber a tinta. E repare também que esse tecido ele tem uma texturinha, ele é tipo um linhão. É bem legal o tecido assim para poder trabalhar, porque ele absorve bastante a tinta. Igual eu falei, pode ser tecido sintético, mas o algodão, ele absorve bastante a tinta, ajuda bastante no resultado, sabe? Legal é manter a bandejinha do isopor, que você consegue proteger o pincel e não sujar outras partes do... Vamos girar aqui para ela não ficar repetindo para o mesmo lado. Espalhe a força para todos os lados. Deixa eu puxar o tecido aqui, que aqui acabou a minha base já. Eu preciso trabalhar sempre em cima da base para eu ter uma superfície plana, para não dar desnível na hora de apertar o carimbo, né? No caso, a selga. Olha o que eu disse sobre ir despetalando, tá vendo? Às vezes ela é preciso ir tirando uma folha. As da lateral, que elas vão perdendo.
Eu já comentei no outro vídeo, mas é legal comentar nesse também, que às vezes alguém pode ir direto só nesse vídeo, quando quiser rever, enfim. Eu tô usando a tinta para tecido, né? Mas eu tô usando a tinta para tecido porque a construção e o pensamento da oficina é pensando na estamparia em tecido, né? Pensando na construção de uma estampa para criação de figurino, né? Mas você pode, se for para construir um cenário, trabalhar uma outra estrutura que não precisa lavar, você pode trabalhar com qualquer tinta. Ela só não pode ser muito aguada, porque aí não vai pegar. Ela tem que ter uma certa textura, tá vendo? Uma coisa meio de... uma textura meio de maionese, assim. Geralmente essas tintas, elas são à base de água, então você pode diluir ela com água. Mas tem que tomar cuidado para não diluir de forma que você perca o resultado que você quer, né? Se você quer trabalhar uma aguada, por exemplo, você pode diluir bastante, porque você vai ficar só com aquela sombra meio transparente da tinta, né? Cabe mais uma. E a gente já tem uma forma de extrair mais a tinta que ficou aqui dentro. Você dá uma apertadinha, ó, a tinta sai, e aí você vem com o pincel, tá vendo? Olha como que a tinta sai. Aí você aproveita ela aqui. Vamos lá. Deixa eu só mais um pouquinho. Bom, agora a gente vai tentar passar. Vou tentar pôr pra secar ali fora agora, porque tá chovendo, mas eu vou trazer um outro tecido pra gente continuar. Só um minuto. Bom, vamos aproveitar. Eu ia virar aqui já essa placa para poder usar o outro lado, já que a gente vai usar um outro tecido, né? Mas agora é legal a gente pensar numa coisa. Eu vou tentar colocar nesse tecido aqui, que ele é bem estampado. Mas como a gente tem uma estampa de flor grande e temos espaços aqui também que dá para fazer essa interferência, eu acho que pode ficar bem interessante. Mas eu não vou usar a mesma cor. E aí agora vem mais uma dica que é uma sacada legal. O que a gente pode fazer, porque eu quero pôr uma outra cor e aqui tá dessa cor. Olha só, não vai rolar. Então o que a gente faz? Antes de eu virar, eu vou pegar essa estrutura aqui e vou cortar. A próxima flor ela vai ficar menor, porque à medida que eu desço, a flor vai diminuindo. Mas eu acredito que vai dar certo da mesma forma. Tá vendo? Ainda tem uma lembrança dessa dessa primeira cor que a gente usou. Mas isso não é nenhum problema, pode dar até um resultado interessante. Embora é tão pouco, e o que ficou aqui é só o que chupou, que eu acredito que não vai ter problema nenhum. Bom, aí a gente já descarta. Tenha sempre um lixinho em mão, gente, para não virar uma bagunça enorme a tua bancada de trabalho, porque aqui é tinta pura. Aí a gente já descarta.
aguinha na minha mão, pra eu não sujar o tecido. E agora nós vou virar aqui pra gente não sujar o tecido, que a gente vai estampar agora. Eu gosto muito, quem viu as outras duas oficinas, eu gosto muito de interferir numa estampa que já existe. E essa interferência, ela pode ter alguma imagem, você pode escolher alguma coisa que vai fazer sentido para contribuir com a criação do personagem, né? Como eu já disse, o figurino, ele tem esse caráter, assim, isso é uma coisa muito importante dele, que é ser mais uma camada para explicar sobre aquela identidade do personagem, né, que está sendo trabalhado. Vamos ver que cor que a gente pode usar aqui. Eu acho que esse amarelo vai ficar bonito. Ou a gente põe um branco. Vamos botar essa cor clarinha aqui. Vamos tentar ela, porque ela, de qualquer forma, acho que ela vai ficar bonita, hein? Porque, de qualquer forma, ela recebe qualquer outra cor por cima. Como esse tecido ele já é bem estampado, é uma chita bem estampada, talvez entrar com um tom mais neutro possa funcionar bastante. Vamos lá. À medida que a gente vai tirando, vai ficando até mais fácil para poder pegar, porque vira uma estrutura até para a gente poder segurar. Vamos experimentar esse tom de... parece um bege. Cor de maionese. Tem cor de maionese. Eu acho que pode ficar bem legal. Esse processo é muito legal a gente experimentar mesmo, sabe? Porque a gente vai descobrindo um monte de coisa dentro do processo. O cabinho aqui é importante para poder tirar. Independente de ter aqui aquele esquema da água, né? Vai soltando uma aguinha aqui, o legume ficou bem apagadinho. Vamos tentar mais uma vez com essa cor clara, senão a gente passa volta para a cor escura. Essa já pegou um pouco mais, mas eu ainda não achei que interferiu na estampa de uma forma que desse algum efeito ou que ficasse legal. Passando mais tinta, a gente vê que funciona. Tem que tomar um cuidado com uma coisa também. À medida que a gente aproxima do caule, assim, do fundo da planta, ela pode estar muito molhada. O caule pode estar muito molhado. E essa água misturando aqui pode ir contra o efeito que a gente quer. Então, tá aí uma coisa boa pra gente observar. Vamos ver se o amarelo aqui...
aqui ainda tem a lembrança do branco, o amarelo ele já é bem mais forte, né? Porque acaba que dentro do pensamento das tintas, assim, das cores, né? Do círculo cromático, como eu acabei de usar o branco aqui, a tendência, e eu não cortei, né, igual eu fiz do marrom para cá, a tendência é o amarelo ficar sempre mais claro, porque tem uma tinta clara embaixo, né? O amarelo ele pega bem mais, tá vendo? Ele dá para interferir mais. Aqui, como ele também molha o tecido, e molhando o tecido ele fica com... o tecido muda um pouco de cor, hora que secar, a gente vai conseguir enxergar melhor esse amarelo. Pode reparar que aqui no fundo, olha, ele tá molhado. Esse molhado seca. É igual se a gente estivesse trabalhando com um tecido cinza. Vou bater esse amarelo aqui em cima desse branco. Vamos ver aqui. A gente estivesse trabalhando com um tecido cinza, quando ele molha, ele fica cinza escuro. A gente vai ver aquele resultado só depois, quando ele secar. Olha como que passa para o outro lado. A chita, ela é muito vazada. Por isso que ela molha muito, ela chupa bastante a tinta. Mas não é nenhum problema. Depois, seco, ela pode lavar normalmente. Peraí que eu vou pegar mais um tecido pra gente interferir. Olha como que a tinta, a trama dela é aberta. A tinta passa toda pra cá. Agora a gente vai dar continuidade àquele processo do início, que é o de diminuir e aproveitar a planta menorzinha. Vou tirar a lateral aqui dela. A planta não, a selga, a hortaliça. A gente ainda tem mais uma flor menorzinha. Deixa eu jogar aqui fora. Porque essa aqui, infelizmente, não dá pra comer, gente. Só que a gente separou no início.
nossa base. Essa bandejinha a gente pode ir aproveitando ela de várias formas. Acabei de virar ela aqui do avesso, a gente, como não tinha nenhuma quantidade ali, dá pra usar ela, porque depois pode jogar fora, fica mais fácil. Vamos experimentar agora no... Ainda precisa vazar ela mais. À medida que a gente for passando, ela começa apertando, ela começa a abrir mais e começa a fazer... A gente começa a ter a silhueta da flor mais bem feitinha. Quando tiver muito junto, dá pra dar, porque tá muito próximo do caule, dá pra vir com um estilete, porque aqui a gente aproveitou ela para 3 tamanhos, 3 cores. Então, se acontecer, aqui ela ficou mais aberta, mas como eu apertei mais aqui, olha a sacada. A gente vem trabalhando e abrindo ela em alguns pontos. É só seguir as linhas que já tem aqui dentro dela. Vai girando para poder ficar uniforme essa... mantendo a estrutura dela, né? Isso é uma coisa bem importante. A gente vai começar a perceber a intensidade de apertar, porque reparem nas primeiras estampas que a gente fez com a Selga, como ela não estava tão próximo dessa base aqui, ela aparecia mais as linhas. À medida que a gente foi descendo, foi compactando a estrutura dela. Então é importante vir com estilete
ou com uma faquinha e ir abrindo. Olha como que a gente já tem um formato aqui mais dentro do que a gente quer. Vamos lá. Ela já começa a tomar mais forma. E aí, o que falta? Vocês podem vir aqui, olha. Ó. Eu acho que pode ser até com um pincel mais delicadinho, olha. Tá vendo? Se quiser mais fechado, pode vir e trabalhar aqui. Uma dica é, começou a fazer naquele dia, continua, porque pode, a não ser que você consiga uma outra verdura, porque ela não aguenta, estraga. Eu tentei já fazer uma vez com ela, como eu tirei muito as pétalas da lateral, nesse caso aqui vai ser sempre necessário, olha, dar uma completada. Tá vendo? Não é bem mão leve, olha, tá tudo. É só seguir o movimento mesmo da, do carimbo, né, da planta. É legal pensar que dentro de uma base daquela a gente consegue trabalhar 3 tamanhos, né? No final vai dar para vocês verem as imagens uma do lado da outra e pensar na diferença que dá de uma para outra. Esse daqui, como eu fui despetalando ele bastante, e eu tô tentando aproveitar esse último pedaço dela, já não tem aquela quantidade de folha em volta para dar essa continuidade. Então, a gente vai precisar completar, sabe? Sempre. Para quem quiser completar, esse acabamento aqui é sempre bom um pincel bem fininho, porque ele vai dar essa sensação da linha que as camadas da acelga, quando tá cortada e tá naquele primeiro tamanho, dá. E aí é só uma forma também de, tipo, à medida que você estiver, vamos supor, completando, seguir mesmo esse pensamento de como ela é. Às vezes parece uma flor, às vezes parece um olho, às vezes dá uma sensação de tipo de um redemoinho, né?
Um tecido listrado de preto e branco com essas folhas por cima daria um efeito bem legal, né? É um tecido que funcionaria bem aqui, assim, pensando nessa mistura. Uma forma bonita de interferir no classicão, né? No, na listra preta e branca. Reparem para vocês verem como que é importante ir entendendo como que tá saindo o nosso carimbo. Olha para vocês verem. Devido à pétala, esse aqui a gente vai ter que completar ele todo, sempre. Tá vendo? Meio que dando essa rabiscada. Olha o início. Faltou esse lado, depois passou numa quantidade toda. Já já a gente vai fazer alguma coisa para tentar recuperar isso aqui. Mas a importância de fazer num tecido... se você não ligar, você pode assumir isso mesmo, entender isso como parte do processo do que você está fazendo, né? Mas é importante testar num tecido qualquer antes. Eu fui direto naquele primeiro tecido amarelo, mas é importante testar num tecido antes, se você tem já um pensamento, às vezes você tá trabalhando com um tecido que tem pouca quantidade, você precisa deixar um pouco para completar alguma parte do figurino. Eu acabei de trabalhar um figurino, por exemplo, que o material foi tudo comprado antes da pandemia e aí a loja fechou. Eu precisei fazer uma outra blusa porque a blusa depois desse tempo todo da pandemia não ia servir mais e eu perdi, eu não consegui comprar mais o tecido. Então é legal pensar nisso também, assim. Testar antes. O americano cru é um ótimo tecido para testar. Inclusive para trabalhar também. Eu já fiz muito figurino com ele. Porque ele aceita tudo. Se você engoma, ele dá dobradura. Se você faz esse... Olha essa daqui. Essa nem precisa completar. Às vezes dá até para completar um pouquinho aqui. Mas olha como que a pétala vai abrindo. Então, chega um momento que essa reprodução, ela começa a tomar uma forma por ela só. Às vezes no início a gente acha que não deu certo, mas é do processo dessa pintura artesanal, né? Não frustrem. Eu já frustrei demais de não conseguir chegar. E eu acho bem bonito assim pensar nessa possibilidade do que vai transformar, né? E pensa só numa coisa que eu acho muito legal pensar. Olha como que esse do início, ele chama atenção, mas ele meio que se perde no meio dessa repetição, né? É meio que a repetição, ela tem essa força, né? Dela trazer pra gente o lugar que a gente está realmente buscando. Agora fica em aberto aí para vocês toda vez que for cortar um legume. Repolho fica lindo. Só que o repolho fica com cara de repolho mesmo, tipo assim, né? Se você for trabalhar alguma coisa dentro desse universo do alimento, assim, né? Aqui o objetivo é explorar uma forma que lembra uma flor. Então, assim, não dá pra falar de cara que é uma selga, né?
essa oficina ela surgiu com esse objetivo mesmo, de pensar nesse dia a dia ordinário, nas possibilidades da gente transformar o que a gente joga fora, consome, né? E essa oficina também só foi possível, né? Só foi possível conseguir tirar ela do papel com os recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural de Minas Gerais 2020. Bom, agora a gente pode vir retocando, fazendo alguma coisa. Esse pincel do retoque, quanto mais fino, melhor, gente. Porque, olha só, você dá uma bagunçada, olha, tá vendo? Eu não tô fazendo nada demais. Continua dentro do esquema. E aqui eu vou tentar pegar um pouco desse claro, só para poder, tá vendo? Não tentar manter essa uniformidade aqui, olha, que a gente tinha perdido. Olha como que funcionou. Olha aqui. E isso, se a gente entrar, isso aqui é um palitinho de pirulito. Se a gente entrar com isso, com uma outra cor, também funciona. Vamos entrar? Vamos ver como é que vai ficar. Nós já estamos fazendo e deu vontade de entrar com uma outra cor aí no meio. Deixa eu ver que cor que vai ser. Vamos entrar com aquele amarelo. A gente pode entrar com esse outro tom aqui, bordeaux, que eu acho que vai ficar bem interessante pra gente ter duas cores aqui nesse processo. Repara que eu tô dando só uma reforçada, ó. Não tem nenhum compromisso de... Eu sigo o movimento que a Selga me deu, ó. Aqui, como vai ter tinta, vai misturar, vai gerar essa... Eu acho legal fazer isso com o palito, porque a gente não tem domínio nenhum do que vai acontecer. Ao contrário do pincel, que fica muito marcado. Como a gente está seguindo já um pensamento do movimento da própria verdura, é legal a gente... Ó, eu curti essa interferência com essa cor. Na foto vai dar para vocês verem melhor. Vou chegar o tecido aí perto. Não, faltou uma aqui, ó. Bom, olha só como que mudou a interferência com o vermelho. Ficou bem legal, né? Bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês esses processos que eu vou descobrindo na minha construção como artista. Curtam, compartilhem se vocês... conhecerem alguém que gosta desse conteúdo de figurino, de moda, de arte, me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é taveralê. Eu trabalho com vários tipos, várias mídias de arte. Tô sempre pesquisando, a gente pode trocar figurinha, me manda lá mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Obrigado para todo mundo que assistiu. Compartilhem, já falei. E um grande abraço para todos. Um abração. Tchau, tchau.